Faixa 8. Superdireitos que devem ser garantidos. Atendimento preferencial à pessoa com deficiência. Disponibilização de formulário de inscrição de exames com campos específicos para que o candidato com deficiência informe os recursos de acessibilidade e de tecnologia assistiva necessários para sua participação. Disponibilização de provas em formatos acessíveis para atendimento às necessidades específicas do candidato com deficiência. Disponibilização de recursos de acessibilidade e de tecnologia assistiva adequados, previamente solicitados e escolhidos pelo candidato com deficiência. Ampliação de tempo conforme demanda apresentada pelo candidato com deficiência, tanto na realização de exame para seleção quanto nas atividades acadêmicas, mediante prévia solicitação e comprovação da necessidade. Adoção de critérios de avaliação das provas escritas, discursivas ou de redação, que considerem a singularidade linguística da pessoa com deficiência, no domínio da modalidade escrita da língua portuguesa. Tradução completa do edital e de suas retificações em Libras. Crisele Maravilha dos Pampas. Além da LBI, existem outras legislações que garantem direitos para as pessoas com deficiência no ensino superior, como as que apresentamos a seguir. Resolução número 5, Conselho Federal de Educação, de 1987. Nota de rodapé 1. Atualmente, chama-se Conselho Nacional de Educação. Fim da nota. Autoriza a concessão de dilatação de prazo de conclusão do curso de graduação aos alunos portadores de deficiência física, afecções congênitas ou adquiridas. Decreto número 3.298, de 1999. Impõe às instituições de ensino superior a oferta de adaptações de provas e os apoios necessários, previamente solicitados pelo aluno com deficiência, inclusive tempo adicional para a realização das provas, conforme necessidades. Portaria número 3.284. Determina que sejam incluídos nos instrumentos destinados a avaliar as condições de oferta de cursos superiores para fins de autorização, reconhecimento e de credenciamento de instituições de ensino superior, bem como para a renovação, requisitos de acessibilidade de pessoas com deficiência, como edificações, espaço, mobiliário, equipamentos, recursos e metodologias para o ensino. Decreto número 7.611 dispõe sobre estruturação de núcleos de acessibilidade nas instituições federais de educação superior. Superdireito à moradia. Betina Tagarela. Nossa, você viu quanta coisa nós temos direito? E ainda tem muito mais. Bom, agora que já nos conhecemos um pouco, quero que você conheça a minha casa. Sim, eu tenho uma casa, até porque todos nós, pessoas com deficiência ou não, temos direito de ter uma moradia digna, junto ou não da nossa família, cônjuge ou sozinha, ou ainda em uma residência inclusiva. E nessa moradia, dentro e fora dela, temos direito a condições de acessibilidade arquitetônica, como rampas, em substituição às escadas e banheiros acessíveis. Isso é legal. A LBI mostra que as pessoas com deficiência têm direito a residência inclusiva, modalidade de serviço de acolhimento do Sistema Único de Assistência Social, SUAS, destinada a jovens e adultos com deficiência em situação de dependência. Prioridade em programas habitacionais públicos ou subsidiados com recursos públicos. São reservados para pessoa com deficiência no mínimo 3% das unidades habitacionais, casas, apartamentos,
Nessas unidades, devem ser garantidas condições de acessibilidade nas áreas de uso comum: praça, salão de festas, quadra de esportes, elevadores. Mulher elástica. Mas será que todos sabem que tipo de acessibilidade deve ter em uma casa para pessoas com deficiência? Algumas características de uma casa acessível: pisos e áreas de circulação sem barreiras, que muitas vezes podem ser tapetes, tábuas soltas, vasos de flores e pisos irregulares, que dificultam a circulação de pessoas cegas e cadeirantes. Tomada, interruptores e armários em altura para serem acionados por cadeirantes. Corredores e banheiros largos que permitam a circulação da cadeira de rodas. Corrimões em paredes, em diferentes cômodos, mas principalmente nos banheiros. Mulher elástica. Também não esqueçam dos espelhos. Afinal, eu adoro arrumar os meus cabelos. Quer saber mais sobre o assunto? Visite o site do Instituto Brasil Acessível e leia Diretrizes para a Criação de Ambientes Inclusivos. http://brasilacessível.org.br/artigos.htm. Superdireito ao trabalho. Você conhece os direitos relacionados ao trabalho determinados pela LBI? Sabia que as pessoas com deficiência têm o direito de escolher sua área de trabalho, exercendo assim a profissão que desejarem, e que as condições de trabalho devem ser justas e acessíveis, o que inclui a mesma remuneração para o mesmo cargo de pessoas sem deficiência? E sabia que é ilegal restringir a participação de pessoas com deficiência em função de sua condição, a qualquer etapa de recrutamento, seleção, contratação, admissão, exames admissional e periódico, permanência no emprego e ascensão profissional? As pessoas com deficiência têm o direito à participação e ao acesso a cursos, treinamentos, educação continuada, planos de carreira, promoções, bonificações e incentivos profissionais oferecidos pelo empregador, em igualdade de oportunidades com os demais empregados. Crisele Maravilha dos Pampas. Já ouviu falar da Lei de Cotas? Ela estabelece que as empresas reservem, de acordo com o número de funcionários, postos de trabalho para pessoas com deficiência. A Lei 8.213/91 define que empresas com 100 ou mais funcionários estão obrigadas a preencher de 2% a 5% dos seus cargos com beneficiários reabilitados ou pessoas com deficiência. De acordo com o número de funcionários, o percentual aumenta. Até 200 funcionários, 2%. De 201 a 500 funcionários, 3%. De 501 a 1.000 funcionários, 4%. De 1.001 em diante funcionários, 5%. Cotas também estão previstas para concursos públicos no Decreto número 3.298/1999, que garante o direito de pessoas com deficiência de se inscreverem em concurso público em igualdade de condições com os demais candidatos, reservando-lhes, no mínimo, 5% das vagas do concurso. Crisele Maravilha dos Pampas. Uma questão importante para quem trabalha e recebe o benefício de prestação continuada. O ingresso no mercado de trabalho não retira o benefício da pessoa com deficiência. O benefício fica apenas suspenso, podendo ser retomado quando cancelada a relação trabalhista. Por não saber disso, acabei perdendo uma boa oportunidade de emprego. A Lei 8.742/1993 trata dos benefícios de prestação continuada. Garantia de um salário mínimo mensal à pessoa com deficiência que comprove não possuir meios de prover a própria manutenção, nem de tê-la provida por sua família.
Artigo 20. O benefício de prestação continuada será suspenso quando a pessoa com deficiência exercer atividade remunerada. Quando a pessoa com deficiência perder o vínculo de trabalho, encerrado o tempo de recebimento do seguro-desemprego, poderá solicitar a continuidade do pagamento do benefício suspenso, sem necessidade de realização de perícia médica ou de reavaliação da deficiência e do grau de incapacidade. Contratações de pessoas com deficiência em estágio supervisionado ou em programas de aprendizagem supervisionada não acarreta a suspensão do benefício de prestação continuada, limitado a 2 anos o recebimento concomitante da remuneração e do benefício. Ainda dentro do direito ao trabalho está o direito à habilitação e à reabilitação profissional. Você sabia também que as pessoas com deficiência são beneficiárias de programas de habilitação e de reabilitação profissional para que possam ingressar, continuar ou retornar ao trabalho, respeitada sua escolha, sua vocação e seu interesse? Estas pessoas têm direito a uma equipe multidisciplinar que indicará um programa de habilitação ou de reabilitação que possibilitará à pessoa com deficiência restaurar sua habilidade profissional ou adquirir novas habilidades de trabalho. Programas de habilitação profissional e de reabilitação profissional realizados em locais acessíveis devem proporcionar espaços de formação e de aprendizagem, conforme as habilidades e as potencialidades destas pessoas, para que elas possam ingressar e ou retornar ao mercado de trabalho. Assessoramento com suportes individualizados que atendam a necessidades específicas da pessoa com deficiência, inclusive a disponibilização de recursos de tecnologia assistiva, de agente facilitador e de apoio no ambiente de trabalho. Prioridade no atendimento à pessoa com deficiência com maior dificuldade de inserção no campo de trabalho. A Lei 8.213/1991 prevê no artigo 89, parágrafo único, a garantia de recursos e de serviços com vistas a auxiliar a pessoa com deficiência a retornar para o trabalho, sendo eles: a. O fornecimento de aparelho de prótese, de órtese e de instrumentos de auxílio para a locomoção, quando a perda ou redução da capacidade funcional puder ser atenuada por seu uso e dos equipamentos necessários à habilitação e reabilitação social e profissional. B. A reparação ou a substituição dos aparelhos mencionados no inciso anterior, desgastados pelo uso normal ou por ocorrência estranha à vontade do beneficiário. C. O transporte do acidentado do trabalho quando necessário. Superdireito à assistência social. O superdireito à assistência social prevê para as pessoas com deficiência o acesso a serviços e benefícios que lhes garantam: renda, um salário mínimo mensal. Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993. Para pessoas com deficiência que não têm renda própria ou familiares que possam sustentá-las. Acolhimento. Acolhimento em lar protegido, com serviços de apoio quando necessários, sempre que comprovada a situação de vulnerabilidade social. Acesso a serviço de habilitação e de reabilitação. Mulher elástica. Você sabia que vítimas de talidomida têm direito de receber uma indenização por dano moral? A talidomida é uma substância utilizada em medicamentos e que pode influenciar a formação do feto. De acordo com a Lei nº 12.190/2010, artigo 1º,
É concedida indenização por dano moral às pessoas com deficiência física decorrente do uso da talidomida. O pagamento será de valor único, igual a R$ 50.000, multiplicado pelo número dos pontos indicadores da natureza e do grau da dependência resultante da deformidade física. Parágrafo 1º do artigo 1º da Lei nº 7070/1982. Saiba mais. Visite o site da Associação Brasileira de Portadores da Síndrome de Talidomida, ABPST, e conheça seus direitos mais a fundo. http://www.talidomida.org.br. Superdireito à Previdência Social. Outro superdireito muito pouco conhecido. A pessoa com deficiência tem direito à aposentadoria pelo regime geral da Previdência Social. Veja as condições para isso, segundo a Lei Complementar nº 142/2013. 25 anos de tempo de contribuição, se homem, e 20 anos, se mulher, no caso de segurado com deficiência grave. 29 anos de tempo de contribuição, se homem, e 24 anos, se mulher, no caso de segurado com deficiência moderada. 33 anos de tempo de contribuição, se homem, e 28 anos, se mulher, no caso de segurado com deficiência leve. Ou aos 60 anos de idade, se homem, e 55 anos de idade, se mulher, independentemente do grau de deficiência, desde que, cumprido o tempo mínimo de contribuição de 15 anos e comprovada a existência de deficiência durante igual período. Superdireito à cultura, ao esporte, ao turismo e ao lazer. Eu adoro passear. Já fui para muitos lugares. Andei até de avião. Adoro ir a shows. Sertanejos são os meus preferidos. Jogos de futebol, principalmente os do timão. Palestras. Bem, preciso confessar. O que eu gosto é de sair de casa, estar com meus amigos, como todos os jovens da minha idade. Meus direitos se estendem à participação em todas estas atividades culturais, de lazer, de recreação, de esporte e de turismo, com garantia de acessibilidade. Veja abaixo alguns exemplos de como este direito é garantido. Para garantir este superdireito é necessário acessibilidade arquitetônica em todas as edificações. Em espetáculos, teatros, cinemas, shows, assentos acessíveis destinados às pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida e ao seu acompanhante, devidamente sinalizados e próximos de saídas de emergência. Em hotéis, pousadas e similares, as acomodações devem ser acessíveis, garantindo, no mínimo, uma unidade adequada. Super H-AIS. Mas é bom checar sempre a disponibilidade, porque, infelizmente, nem todos cumprem a lei. Em jogos de futebol, o Estatuto do Torcedor, Lei nº 10.671/2003, prevê que os estádios devem contar com condições de acessibilidade, incluindo serviços de estacionamento e transporte para os locais de jogo. Estes dois serviços em jogos com mais de 10.000 torcedores. Superdireito ao transporte e à mobilidade. Crisele Maravilha dos Pampas. O direito ao transporte e à mobilidade são super importantes. É muito difícil o deslocamento de uma pessoa cadeirante ou com mobilidade reduzida sem esta garantia. Imagina ir para a faculdade de cadeira, em ruas esburacadas e sem poder segurar um guarda-chuva. A acessibilidade deve estar em todos os meios de transporte: avião, ônibus, trem, táxi, até na égua véia. A minha, a gateada, é mansinha e gentil. Chega a se abaixar na hora que tenho que subir.
Além dos transportes com acessibilidade, os terminais ou pontos de parada relacionados a estes meios de transporte também devem contar com condições de acessibilidade, incluindo, para além da acessibilidade arquitetônica, a acessibilidade de informação e de comunicação, como, por exemplo, informações acessíveis sobre rotas e itinerários em braille. O direito ao transporte prevê, ainda, o direito ao passe livre para pessoas carentes com deficiência. As empresas de transporte interestadual de passageiros reservarão 2 assentos de cada veículo para estas pessoas. O decreto que assegura este superdireito é o Decreto número 3.691/2000, que regulamenta a Lei número 8.899/1994. Esta é a lei que dispõe sobre o transporte de pessoas com deficiência no sistema coletivo interestadual. Corujita, tanta coisa a gente não sabe, não é? E não para por aí. As frotas de táxi devem dispor 10% de seus veículos com acessibilidade, e as locadoras de veículo devem dispor, a cada 20 veículos, um com adaptações para pessoas com deficiência, com, no mínimo, câmbio automático, direção hidráulica, vidros elétricos e comandos manuais de freio e de embreagem. E não podem cobrar valor adicional por oferecer estes serviços. Incrível Pedrinho. E isso não é tudo. É preciso que nos locais de acesso ao transporte exista sinalização, calçadas rebaixadas, rampas de acesso e sinalização tátil. Infelizmente, na maioria das vezes isso não acontece. Não aguento mais ter que dar bronca. Os semáforos também devem estar adequados às pessoas com deficiência. Olha o que diz a Lei nº 10.098/2000 sobre normas e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida. Os semáforos para pedestres instalados nas vias públicas deverão estar equipados com mecanismo que emita sinal sonoro suave, intermitente, sem estridência ou com mecanismo alternativo, que sirva de guia ou orientação para a travessia de pessoas portadoras, SIC, de deficiência visual, se a intensidade do fluxo de veículos e a periculosidade da via assim determinarem. Artigo 9. Super H-AIS. O superdireito ao transporte e à mobilidade está previsto em todas as atividades que faço ou que quero fazer, como estudar, trabalhar e atividades de lazer. O meu direito de ir e vir nestas atividades é garantido pelo acesso ao transporte acessível. Mulher elástica. Toda super-heroína tem um meio de transporte. A Batgirl, por exemplo, tem uma Batmoto. As pessoas com deficiência e ou seus acompanhantes também podem ter carros comprados com isenção de impostos, e nós podemos dirigir utilizando ou não carros adaptados, conforme nossa condição de deficiência. Saiba mais. Consulte a Lei nº 8.989/1995, a Instrução Normativa RFB, número 988/2009, e informe-se na Delegacia da Receita Federal. Quer saber como fazer a sua Carteira Nacional de Habilitação, CNH? Procure o DETRAN ou o Centro de Formação de Condutores da sua cidade. O CFC de Bagé oferece muitas condições de acessibilidade para pessoas com deficiência obter a CNH, carro adaptado para diversos tipos de deficiência.